pessoal, esse aqui é mais um episódio do podcast mais diverso do Brasil e hoje a gente tem a participação especial do incrível Rogério Nogueira. Para quem já está aqui no site já deve ter visto o rostinho do Rô por aí. Para quem ainda não conhece, o Rô vai se apresentar e explicar o que ele faz aqui na Saitel e por que a gente está falando desse assunto tão importante hoje que você vai descobrir daqui a pouco. Roda a vinheta! Rô, por favor, se apresente. Quem é você? O que você faz? Quanto tempo você já está na Saitel? Como que é o seu dia a dia? Fala um pouquinho mais sobre você. Bom, estou muito feliz em estar aqui, participando do Podverso. Eu acho que é extremamente necessário. E como a Thames falou, eu me chamo Rogério Nogueira, eu tenho 42 anos. Há 28 dias eu completo 43. Olha só! Entrou no final. Exatamente. Bem complicado, por sinal, mas tudo bem, né? E sou casado, ainda não tenho filho, estou aí num processo de adoção também. Que bacana, Rô. Estou aqui na empresa há 4 meses, assumi o cargo de assistente social, então eu vim para cá também para cuidar do programa Saitel Care, que é voltado à questão de saúde mental. Então, falando um pouco de mim, eu sou formado em serviço social, uma das graduações que eu tenho. Eu gosto muito de estudar, então eu tenho algumas. Quais? Além de serviço social. Eu já fiquei sabendo de Sport que você já fez muita coisa, que você é super multi-skill. Então, a primeira graduação que eu fiz foi de turismo. Bacana. Eu saí do ensino médio e meio que minha mãe me obrigou a fazer a faculdade de turismo, então eu fiz turismo junto com a minha irmã, que me deixou no meio da faculdade, foi fazer hotelaria, mas tudo bem. Tá quase ali, né? Exatamente, então não vi necessidade, mas tudo bem. E aí, por uma situação da vida, eu fui fazer enfermagem, eu perdi um irmão e aí, por essa situação, eu achei que eu deveria ter um cuidado maior, então eu fui fazer enfermagem. Já começou a sentir ali que queria cuidar de pessoas. Exatamente. Então eu fiz enfermagem, trabalhei na área, inclusive, durante muitos anos. Trabalhei durante 14 anos na área de enfermagem. É uma área que eu gosto muito. E fiz letras, português e espanhol. Começou a estudar com 2 anos, né? Pra ter tudo isso de experiência. Aí, a minha última faculdade, vamos colocar assim, foi moda. Sou formado em moda também, eu sou estilista. São 3, 4 graduações? 4. E você deve ser aquela pessoa que os primos odeiam, né? Que a mãe chega, não, mas o seu primo Rogério tem 4 graduações. É bem isso, é isso mesmo. Tipo assim, olha, o Rogério faz tudo e vocês não fazem nada. Tipo assim, na reunião de família que acontece mesmo. E aí, na moda, eu criei uma marca, que é Roger Max, que é o meu nome com o sobrenome do meu marido. Que bacana. E aí já fiz alguns desfiles, já participei inclusive do Fashion Week. Mentira. Já participei do Fashion Week, já levei uma coleção pra lá. Só que eu ainda não, por causa dos percalços da vida, eu ainda não estruturei, ainda não tá nada. É um hobby, Um hobby que virou ganho, mas é um hobby ainda. Porque eu gosto muito da área de serviço social, então é a área que eu me dedico mais. E também sou psicanalista, estou... Tá ficando difícil. Pro público que tá assistindo agora, pessoal, não mate o Rogério. Ele diz que tem 43 anos, eu tô na dúvida se não são 120. Então, estou terminando psicanálise, na verdade. Então, você tá no processo da graduação da psicanálise. É isso. A 5ª agora, graduação. Exatamente. Quando Na você verdade, termina? psicanálise é como se fosse uma pós. Entendi, Então, uma especialização. uma especialização. Para que faça, tem que ter uma graduação. Bacana. Então, aí estou terminando agora esse ano. Então, gosto muito, eu acho que é um complemento ao serviço social, porque os dois, o assistente social faz o acolhimento e de alguma forma a gente precisa ouvir também as pessoas, e a psicanálise ela me dá esse suporte de um ouvido mais técnico, um acolhimento mais técnico e voltado também ao atendimento de saúde de
uma forma geral, né? Uma saúde psicológica, vamos colocar assim. É uma dúvida minha, e eu acho que pode ser de quem está assistindo a gente agora, o que um assistente social faz. A gente escuta muito isso na TV, quando a gente fala em reportagens, mas é difícil a gente linkar isso com o mundo corporativo, né? Até porque a gente está nessa transição de que o corporativo está começando a se preocupar cada vez mais com pessoas, a cuidar das pessoas, e é uma coisa que a gente tem muito forte aqui na Scientel hoje. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, fizesse a gente entender um pouquinho mais como que é o seu dia a dia, qual que é o papel de um assistente social dentro de uma corporação como a Scientel hoje. Então, né, porque quando a gente fala de assistente social, a gente sempre lembra, é o que mostra em muitos filmes, né, aquele assistente social que fica numa sala, que normalmente dá a cesta básica para a pessoa que está ali em situação de vulnerabilidade, né, e não se resume nisso. Assistente social, a profissão de assistente social, ela não foi criada para isso. Por mais que ela tenha essa visão, tipo, as pessoas na verdade criaram essa visão do assistente social, mas ele é muito mais do que isso. E o assistente social numa organização igual a Scientel é importante, por quê? Porque a gente cuida de um âmbito em que não é muito visto numa organização, né? São poucas as organizações, isso eu posso falar com ganho de causa, porque eu já passei por algumas organizações e não tem essa visão social, e é extremamente necessário, né, a gente fazer um link aí da nossa vida social e da nossa vida profissional, né? Então é necessário, tem que estar aí andando em equilíbrio os dois. E o assistente social dentro de uma organização assim, ele faz esse tipo de acolhimento. Eu vou explicar de uma forma mais detalhada. Tudo vai para o assistente social. Tudo que você pensar, na verdade, vai para o assistente social. Aqui na Scientel tem os departamentos, então é muito separado, né? Mas, por exemplo, eu estou passando por uma situação na minha casa, enfim, aconteceu um problema na minha casa e eu estou passando por uma necessidade de alimento, roupa, enfim. Às vezes violência doméstica, que acontece muito. E aí ter um assistente social na organização faz com que essa pessoa procure esse assistente social, né? Então o assistente social ele vai acolher as demandas. Aqui dentro da Scientel a gente está procurando trabalhar assim. Eu faço o acolhimento das demandas e fazendo uma escuta qualificada, e após essa escuta eu direciono para o departamento que a gente tem. Se fosse uma espécie de triagem, né? Para direcionar a pessoa para o projeto que mais vai auxiliar ela naquele momento. Exatamente, Tânis. Porque aqui, como a gente tem vários departamentos e várias pessoas técnicas para cuidar, né, de tal situação, então eu consigo fazer esse... A estrutura de apoio, né? Exatamente. Em algumas outras empresas que eu trabalhei, não. Era o Rogério responsável e ele tinha que resolver a situação. Era o setor de uma pessoa só. Exatamente. E aí, o que eu fazia era, eu procurava as redes socioassistenciais, né? Tipo CRAS, CREAS, eu procurava muito ONGs, né? Que são organizações não governamentais, para auxiliar e dar esse apoio que, vamos colocar, a empresa poderia fazer isso. É o que acontece aqui na Scientel. Eu sempre comento, quando tenho oportunidade, que nós estamos muito bem assessorados pela Scientel enquanto colaborador, porque a empresa ela não só pensa nesse lado social nosso, mas, por exemplo, a gente tem aí parceiros para fazer um atendimento psicológico, sabe? E não é né? São alguns. Então, o bacana é isso, sabe? A empresa ter essa visão humana, ter, por exemplo, igual nós estamos fazendo aqui agora, sabe? Que é uma informação, um espaço para poder compartilhar as coisas. Exatamente. Né? Eu acho bem bacana desse projeto, porque quando a gente fala de assistência social e quando a gente fala de social, a gente fala exatamente do que a gente vive aqui na Scientel. A Scientel está num segmento em que é 100% pessoas. Óbvio, a gente tem as áreas de tecnologia, de desenvolvimento, os projetos que são braços da Scientel, mas o nosso carro forte são pessoas e a gente tenta cuidar de pessoas o máximo possível. Eu não sei se você pode dar uma pincelada assim do que a gente já tem. Por exemplo, você faz essa triagem hoje e quais são as áreas que as pessoas podem ser direcionadas, até pra gente poder dizer
pro pessoal que está assistindo agora, olha, se você está passando por X situação, a Saitel tem essa rede de apoio para te direcionar, procura o Rogério. O que a gente já consegue fornecer de ajuda e de assistência para os nossos colaboradores? Então, Tamis, eu sempre comento, olha, está com alguma situação, precisa de algum apoio, você não consegue, está com dificuldade, nos procura, sabe? De alguma forma a gente vai procurar te apoiar. É o que eu te comentei, aqui dentro, por exemplo, em questões de saúde mental, em questões de saúde, questões psicológicas mesmo, a gente tem os nossos parceiros, o programa Saitel Care, então a gente consegue direcionar para lá, sabe? A gente tem, dependendo da situação, a gente conversa com o RH, a gente analisa a situação. Tem por exemplo, agora nós estamos falando sobre assédios, né? Então, a gente consegue direcionar para o Ethics, sabe? A gente faz o acolhimento, tem o Ethics que vai analisar a situação, que vai entender o que está acontecendo ali, para procurar dar uma solução, né? Então, assim, além da comunidade que a gente tem aqui, eu falo comunidade porque é um grupo de pessoas diversas, né, da nossa diversidade e inclusão, que também está para apoiar. Exato. Né? Então, a gente tem grupos aqui dentro, a gente tem comunidades aqui dentro que a gente consegue direcionar e consegue apoiar muitas vezes de uma forma acolhedora e necessária e humanizada, que isso é extremamente necessário para uma organização, para o crescimento dela, para o crescimento das pessoas, porque a empresa cresce se as pessoas crescerem, né? Porque a gente fala assim, é a empresa, mas a empresa, quem é a empresa? Somos nós, né? Então, se nós estamos mal, a empresa também vai estar mal. Então, cuidar da nossa saúde é extremamente necessário. E a Saitel, eu percebo que desde quando eu entrei aqui, é pensado muito nesse cuidado, sabe? No cuidar da pessoa, foi o que tu comentou. Essa visão humana que a Saitel tem é extremamente importante. A gente entra aqui, a gente se sente em uma família mesmo, sabe? Abraçado, acolhido. É o que eu sinto e é o que eu procuro passar para quem eu faço o acolhimento, para quem eu atendo, porque é algo que eu percebo aqui dentro. Às vezes parece até suspeito a gente falando, né? A gente acaba elogiando bastante os programas. O Rogério falar do programa Saitel Care, por exemplo, pode parecer suspeito. A gente falar aqui de diversidade e inclusão, porque a gente está fazendo essa conversa aqui patrocinada pela Saitel, né? Um apoio da Saitel, mas quem está assistindo, quem já trabalhou em outros lugares, consegue sentir a diferença. Eu acho que você que está assistindo e nunca trabalhou em outros lugares, você pode perguntar para outros amigos, colegas que trabalham em empresas até do mesmo segmento ou em outros. A gente sabe o quanto o mundo corporativo ele pode ser agressivo, a gente sabe o quanto você pode se afetar, não somente na questão financeira, não somente na questão de diversidade, tem a pressão do dia a dia, tem burnout, tem uma série de situações em que quem vive no mundo corporativo vivencia e às vezes é fragilizado pouco a pouco e não tem a consciência de que isso está acontecendo. E aí o papel do Saitel Care, que é um programa muito bacana, o papel da assistência social na Saitel, às vezes é também de te mostrar e falar assim, olha, isso aqui, se você estava com dúvida, que você está vivendo alguma coisa, você precisa de um apoio, a gente está aqui para te ajudar, é um caminho. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas se cobram e falam assim, não, mas eu mesmo tô fazendo drama, não precisava. Às vezes a gente sabe que estamos numa companhia, a gente está empregado, a gente tem que ser grato, mas é bom a gente sempre ter esse apoio. Eu acho que essa questão do cuidado da saúde mental, e você vai ser a autoridade aqui para falar se você está falando besteira ou não, ela é essencial para todos, não só para quem está passando por uma situação. Acho que buscar o apoio num programa Saitel Care, de um profissional da área da saúde mental, só quando a gente já está no limite, é errado. Exato. Não é isso. Não necessariamente você vai cuidar da sua saúde mental só quando você tem um problema. Saúde mental é o seu dia a dia, é a sua vivência, é você com a sua casa, com a sua família, é você no trabalho, é você praticando um esporte. Tem o equilíbrio, né? Exatamente. Entre tudo. E acho que as pessoas têm essa dificuldade, você sente essa dificuldade também, as pessoas têm esse tabu, né? De procurar ajuda, e às vezes nem procurar ajuda, de só se entender
mas a pessoa pensa, eu vou para um psicólogo, as gerações mais antigas, né? Não, mas você vai para o psicólogo, você é doente, você tem problemas. A gente sabe que não é isso, né? Exatamente. Então, você falou, é muito real, porque assim, eu inclusive já atendi pessoas onde ela chegou na sala, tipo assim, o que eu vim fazer aqui? Tipo assim, e agora? O que eu falo, por exemplo? Aí eu falo assim, seja você, sabe? É isso. Na verdade, a gente está aqui olhando para você. Então, a partir do momento que tu entrou, olha para você. E é muito difícil a gente olhar pra gente, né? É exatamente por isso, além do tabu que a gente cresceu ouvindo, né? Tipo, que terapia é pra gente louca, que tu vai procurar terapia, mas aí você tá ficando doido, então, né? Olha, você já tá babando, como dizem, né? E não é isso. Eu sempre comento pros meus amigos que terapia deveria ser algo no SUS, sabe? Tipo, deveria ser pra... Deveria não. Tem que ser para todo mundo, sabe? Tem essa necessidade, porque inclusive a Organização Mundial da Saúde fala que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Saúde não é só você estar bem fisicamente, mas você tem que estar bem psicologicamente, você tem que estar bem fisicamente, né? Então, emocionalmente, espiritualmente. Então, saúde é isso, sabe? Não é estar bem em uma só, você tem que estar bem nos três, para você ter uma saúde realmente. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa quebrar esses tabus, a gente precisa disseminar isso, porque isso não é real, sabe? Tipo, todos nós precisamos. Eu sempre comento que a gente se conhecer é o melhor, porque a partir do momento que eu me conheço, eu vou saber até onde a Thames pode chegar e até onde eu posso chegar também. Então, é necessário. Só que muitas pessoas falam assim, mas eu consigo me entender sozinho, né? Só que não, né? Porque assim, muitas vezes eu faço aquilo que eu quero. Então, tipo, se alguma coisa tá me machucando, ou sei lá, o que eu faço? Eu vou agir da forma que eu quero, da forma que eu acho que tem que ser, sem pensar muitas vezes nas consequências. E aí, eu me entendendo, e isso eu vou buscar numa terapia, sabe? Esse autoconhecimento, eu vou saber até aonde eu posso ir, como eu posso ir. E você divide a carga, né? Além disso, né? Porque é tão pesado muitas vezes a gente quer ser o super-homem, a super-mulher, sabe? E aí? Né? Será que eu sou mesmo? Porque a gente sempre vai ter alguma coisa que vai nos derrubar. Inclusive o super-homem da Marvel, sei lá, do DC, né? Olha o spoiler. Exatamente. Inclusive ele tem a kryptonita, então sempre vai ter. Sempre tem algo que vai nos deixar triste, que vai nos derrubar de alguma forma. Então tem essa necessidade da gente acreditar que nós não somos esse super-homem que a gente acha que muitas vezes somos, sabe? E a terapia, ela faz a gente resgatar isso. E às vezes você tá num dia de terapia que você só conversa, você só desabafa, não tem nada, não quer reclamar de nada, tá só ali contando o seu dia e você se sente em casa. E a gente ter esse programa aqui hoje, que eu acho que uma das barreiras principais das pessoas procurarem auxílio psicológico hoje são valores. A gente sabe que para você procurar um profissional dessa área, num particular, por exemplo, é caro, e a gente conseguir dar esse caminho hoje, que é o ELS que a gente tem dentro do programa do Saitel Care. Para quem não conhece, pessoal, não vou dizer o que é, vocês vão ter que ir atrás para descobrir. Busquem nos comunicados, procurem o RO, mas vocês conseguem ter um acompanhamento, fazer terapia. Não sei se terapia para mim, não quero, faz um teste. É de graça, o ELS é um benefício que a Saitel tem parceria, que você consegue ir sem custo algum, você não precisa se deslocar da sua casa, você pode fazer pelo celular. Faz um test drive lá, passa 2 sessões e aí você se entende, vê se é isso, mas aproveite esse benefício que a gente está dando, que é muito bacana. Para você que já conhece terapia, vou repetir o nome, é a plataforma do ELS, o Rogério é a pessoa que vai te auxiliar. Depois a gente pode até colocar o seu e-mail aqui em algum lugar do card dessa tela, para procurar, e procure o programa Saitel Care também, para qualquer situação de saúde mental, ou seja, para o seu dia a dia. Bom, pra gente finalizar, aqui algo que eu faço com todos os meus convidados, Benjo Soares. Bate bola, jogo rápido, uma cor. Vermelho. Uma música.
Todo mundo trava na música. Ai, se fosse a cantora, Mariah Carey, qualquer uma dela ou do Michael Jackson. Amo os Amo dois. Michael. Amo os dois Michael alucinadamente. forte. Comida preferida? Arroz e feijão. Purinhos? Amo, Todo dia? Amo qualquer restaurante do planeta. Bem brasileiro. Arroz e feijão, muito. Uma mensagem que você quer deixar aí para as pessoas que estão assistindo, seja sobre o programa, seja sobre você, ou seja sobre buscar algo dentro de si. Então, uma mensagem, né, já que a gente está falando de saúde, gente, se olhem, sabe? Procura se analisar, faça essa autoanálise e busque realmente um apoio, sabe? Não espera chegar, tipo, no fim. Não espera ter crises de ansiedade, chegar a um nível de depressão. Se avalia e procura um profissional, procura a gente aqui, né? Nós estamos aqui disponíveis e abertos a receber vocês, então venham. É extremamente importante a gente se conhecer e é extremamente importante a gente se dar esse valor, a gente se cuidar a esse nível, a esse ponto, porque muitas vezes falta na gente isso, a gente se olhar mais. E isso não é egoísmo, gente, é autocuidado. Então, muitas vezes a gente olha para o pai, para a mãe, para o irmão, para o filho, para o marido, olha para todo mundo que está ao redor e a gente esquece do mais importante, que somos nós. Porque sem a gente, se a gente não se olhar e se a gente não se cuidar, como aquelas outras pessoas vão ficar? E se todo mundo se cuidar, todo mundo fica bem. Exatamente. Então, se olhem, se autoanalisem, procurem a gente, procurem o Elos. A gente tem outros programas também que são extremamente necessários e importantes para esse autocuidado, essa autoavaliação. E estamos aqui disponíveis. E é isso. Autocuidado. Para quem quiser conhecer mais os outros programas que a gente tem aqui de apoio na Saitel, procurem o Rô, a gente vai deixar o e-mail aqui no final do vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo episódio desse podcast mais diverso do Brasil. Tchau! Gente, tchau, tchau.